E olha pra cozinha, os potes de whey. Princípio era o verbo. Vem pra cá, amor. Não, tá bagaçado. Bom, tem ninguém assistindo a gente ainda. Não. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 anos farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Então aqui se ele fala todos os seres vivos, pode ser do mar, que a gente tinha falado ontem. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Ó, amor, fala com os nossos seguidores aí. Fala com os nossos seguidores. O dilúvio. Noé tinha 600 anos de idade quando a água do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca, por causa da água do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão. Vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 16 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram. Os caras viviam, hein, meu? Nossa. Ô, macho, tipo, neguinho chega, tipo, a 100 anos. O que você tá olhando? É, tá falando de animal e olha que os nossos como estão. Tá tentando que foi, Dingo. Ele foi. Não vai fazer xixi no sofá, não, hein? Onde que eu parei? Depois que aí eles foram, a água começou a jorrar. Foi no 11. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 16 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. Então, tipo, jorraram água do mar, pelo que eu entendo, multiplicou a água do mar, cachoeira, essas coisas, e ainda teve chuva. Eu acho mó da hora aquele filme, por isso que eu falei aqui pra gente assim, ó. Tô falando, ó. Aí, ó. Deixa eles, mano. Eu acho da hora o filme do Noé, o jeito que mostra, assim, tipo, a brisa, assim, do diretor. E dos criativos, é legal, porque fala jorraram e tal, né? Então, o que a gente tem de jorrar hoje, né? Quando a gente vê, tipo assim, por exemplo, tem a veia e tem a artéria, né? Aí a veia escorre, a artéria jorra, né? Sim. E aí, quando fala jorrar, assim, tipo, as águas escorrem das cascatas, das coisas assim, mas quando jorra e fala aqui, tipo, de baixo pra cima e de cima pra baixo, dá pra entender também. Sim. Então eu acho legal o jeito que os caras pensaram, assim, as viagens, né? Porque, de fato, assim, eu mesmo não me arrisco a ficar, né, tentando descobrir isso, mas eu acho legal ver os caras, tipo, mostrando que saindo de água, tipo, de baixo, assim, ó, da terra. Isso no uma filme? da hora. É, no filme. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles encontraram todos os animais de acordo com suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas e tinham fôlego de vida. Vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé.
Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuante na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros, acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca tinha nas narinas e fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. 150 dias. Praticamente 6 meses. 6 meses. Olha. Quem tá falando com a gente? Só cenário. Se estiver participando, tem alguém aí, tá vendo? Tem 2 pessoas. Se estiverem vendo e quiser comentar, a ideia é isso. Porque a gente faz devocional aqui na... Nem me chama pra live, é Bruno. Pode participar, Gê. Porque a gente faz devocional todo dia. E aí a gente vai começar a gravar aqui, soltar aqui. Porque aí tem gente que participa porque tá aqui em casa às vezes. E é muito legal, porque a gente sempre aprende mais. Tanto o Nietzsche e eu, como a pessoa. É muito legal quem participa. Então... Se tiver aí, no caso agora, acho que tá só a Bruna, né? Se quiser participar, Bru, a gente vai conversar aqui, todo dia a gente faz, né? Como eu falei, a gente tá lendo... E os animais brincam. Enquanto isso, os animais arregaçando aqui a casa, meu. Aí a gente... Olha! Aí a gente tá lendo agora, a gente leu Romanos, lemos João, né, alguns livros, Judas. E agora a gente vai ler a Bíblia... Em ordem cronológica. Inteira em ordem cronológica. Vamos fazer aqui de casa um dia. Vamos sim. É só falar quando. E aí a ideia é justamente essa. Então, como a gente sempre faz, e aí algumas pessoas participam, né? E como eu falei, a gente acaba aprendendo, a pessoa acaba aprendendo, é muito da hora. Quando trocar informação é muito legal. Aquilo que às vezes a gente não acredita, a pessoa acredita, mas o jeito que a pessoa fala, destrava uma chave e você fala assim, caramba, que irado. Então a ideia, pelo menos quando as pessoas participam aqui em casa, né, que não é sempre, é muito bom. Então a gente começou a fazer as lives, vamos soltar aqui, fazer live praticamente todo dia e gravar, né, e soltar depois no YouTube para que as pessoas possam ensinar a gente, inclusive, como a gente falou. Aí a pessoa vai falar assim, mas isso daí eu vi que você tem a interpretação X, eu tenho Y. Eu falo, legal, aprendi com você, então. Então a ideia é essa. E aqui, como a gente falou, então a gente está lendo a Bíblia inteira, só que a gente vai ler em ordem cronológica. Como a gente começou há pouco tempo, a gente ainda está no capítulo 7 de Gênesis. E aí uma das coisas que chamou a atenção aqui da gente, antes da gente decidir fazer a live, a gente começou a ler aqui, lemos um versículo, parou e falou assim, vamos começar a fazer aquele negócio que a gente conversou e começamos essa live. Então, o primeiro versículo, ele falou assim, então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. E já tinha gente pra caramba na Terra, né? Já tinha gente com força. Aí a gente fica imaginando assim, caramba, mano, eu imagino, tipo, a gente entra na brisa aqui, né, gente? Eu imagino assim, né, Deus falando isso pra mim. Eu ia parar assim e falar assim, mano, tem gente ruim mesmo, hein? Porque se eu sou o único, não é nem que ele fala mais aqui, ó. Porque você é o único justo que encontrei. Eu falo assim, não, porque se eu sou o único, eu falo, macho, porque, sei, mano, a galera, eu falei, tá em ruim mesmo o negócio, que... E ao mesmo tempo que honra, né? Tipo assim, o cara rasgou elogio,
elogio. Só de falar isso daí é uma pequena frase, mas pra mim rasga elogio. E na mente de Deus, de um pai para um filho. É igual que a gente vê lá na Maria, né? Que fala assim, que parece, né? O anjo fala assim, Maria, você é agraciada dentre todas as mulheres. Eu falei, caramba, meu. A mulher realmente foi o... Uma mulher impressionante. Né? A mulher não tem... Pra mim não tem que discutir, é impressionante. Então, tipo, da Bíblia que a gente pode tirar duas pessoas impressionantes, pelo que eu... Quer dizer, claro, teve várias pessoas impressionantes, mas Noé e Maria se destacaram, né? Tipo, chama a atenção, né? Chama a atenção dos céus, quão assim, né? pura eles eram, né? Tipo, eu imagino como devia ser a vida de Noé, assim, antes, assim, até chegar aí. Porque pelo que eu entendo, né? Vai falando a vida de Noé depois daí, mas antes é impressionante. Sim. Porque, meu, ele foi o único. O resto nem me chamou tanta atenção, assim, né? Esse primeiro versículo que já grudou a gente, né? Inclusive ele fala assim, e eu acho muito legal, que algumas coisas assim, é legal a gente, pelo menos me chamou a atenção, é que quando a gente chama a atenção de alguém, principalmente chama a atenção de Deus, né? A gente vê lá na passagem lá da multiplicação dos pães, tanto a primeira vez como a segunda, a Bíblia diz que não tinha comida suficiente, né? E com tantos pães e tantos peixes, né? Nas duas vezes sobraram tantos cestos. A primeira sobrou 12 cestos. Então, praticamente assim, quem estava com ele, que no caso eram os discípulos, praticamente cada um voltou com um cesto cheio. Sim. Na segunda fala que sobraram 7 cestos. Entendeu? Então, tipo assim, normalmente, por causa de uma pessoa, quem está próximo, ou seja, família, amigos e tal, respinga neles aquilo que acontece sobre a sua vida. Eu acredito que isso, inclusive, também sobre as coisas ruins. Mas aqui, como fala assim, ó, você é o único, não está falando assim, sua família, está falando você, né? Você e de toda a sua família, né? Você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Então, tipo assim, a família meio que... Eu não sei como a família era e tal, mas dá pra entender que pegou carona, até porque também, tudo bem, a Bíblia não computava muito, né, as mulheres, as crianças. Mas dá a entender aqui que eles pegam carona, porque o pai, né, a cabeça ali, no caso o centro, ali, vamos colocar assim, né, se dizer, pelo que dá pra entender aqui do que a Bíblia nos mostra, ele era um cara muito íntegro. Então a família acaba pegando carona. Assim como que eu acho também que algumas mães, alguns filhos, enfim, acaba sendo prejudicado quando alguém na família é rebelde, é um ladrão, um assassino. A família toda fica triste. A família toda sofre. Cria outra rotina. Agora tem que ir na prisão levar marmita. Né? Tipo, dando um exemplo assim. O cara tá preso, porque meu filho tá preso. Então tudo muda. Né? Tudo muda. Pra bom, mas também pra ruim. Pelo menos o que, né, dá pra entender, assim. E faz sentido que a gente para pra pensar na vida de pessoas no geral, né? Na nossa, Sim. assim. A gente é muito abençoado quando um amigo nosso é abençoado. Sim. E não é por isso que a gente é amigo dele. Mas respinga na gente. Mas a gente fica feliz de tabela, né? De tabela, a gente fica mó alegre. Né? É muito comum, inclusive quando alguém assim, é promovido... Oi, Agnes. Agnes! E aí, Agnes? Fala aí se você quiser comentar com a gente também. E aí, assim, a gente para pra pensar que, por exemplo, uma coisa que acontece, um exemplo acho que banal, mas eu acho que já cai nisso um pouco que a gente tá falando. Quando a gente sabe que um amigo nosso recebeu um aumento ou trocou de emprego, a gente não marca com ele, pelo menos marcava antes da pandemia, né? Não marcava com ele num rodízio ou algum restaurante e aí comemora. Sim. Né? Então é esse negócio. Então quando alguém tem toma uma atitude e disso não é questão de recompensa, mas vamos colocar dessa forma, ele sofre algum benefício, alguma coisa, e a gente fica feliz, né? Respinga em quem tá próximo. A mesma coisa que quando a gente comete erros. Infelizmente, pagam quem tá próximo. Né? Por exemplo, por isso que tem coisa que eu gosto de fazer e não faço mais, né? Luto para não querer mais gostar, mas eu tento vencer e não pelo menos não querer fazer, porque eu sei que vai ser ruim para você. Sim. Né? Vai ser ruim pros bichinhos, por exemplo,
Igual a gente foi lá no meu irmão, a gente gostou de ficar lá. Dá vontade de ficar mais um dia. Mas não, agora também não dá pra ficar mais um dia porque tem os bichinhos. Né? Tem os nossos filhos aqui. Nem deu pra ficar o dia inteiro. É. Aqui não é nesse capítulo que fala sobre o arco-íris, né? Acho que deve ser no próximo. Arco-íris ele fala sobre a aliança, né? Depois quando termina, né? Ah, é. Mas eu acho muito legal aqui. E o que mostra, assim, é que é a obediência também de Noé, né? Que fazer uma arca, né? Igual a gente leu nos capítulos anteriores que falam que ele ia continuar trabalhando, fala que ele ia ter que separar o mantimento para todo esse tempo. Então, assim, ó, você vai separar, você vai fazer o inventário, né? Você vai fazer o acúmulo da comida para você e para os animais, para a sua família e para os animais, para que não falte. Né? Então não fala também, Deus ainda, além de dar às vezes uma missão, um trabalho pra gente, ele não é um pai que, tipo, né, que sei lá, fica dando tudo de mão beijada, pelo contrário, ele deixa a gente ir lá trabalhar, às vezes até chorar, sofrer, alguma coisa, para que a gente seja uma pessoa inteira. Então ele falou assim, ó, não, eu preciso de você para fazer tal coisa. Desculpa, amor, pode falar. Não, pode falar, eu que acho tempo. Aí ele falou assim, não, eu preciso de você para tal coisa. Top, beleza, fechou. Então tá, aí você vai fazer o negócio lá. E aí em cima disso daí você ainda tem que guardar a comida, porque senão pode dar ruim pro seu lado. Entendeu? Então, tipo assim, o que já é outra situação, né? Lá no Egito, como a gente falou, né? É diferente, né? Pelo pessoal não ter tempo, e é uma situação de refúgio e tal. Né? Então, aí o Deus, ele cuida, assim, já é uma outra história, já é uma outra proporção, aí Deus cuida. Diz que as roupas cresciam de acordo com eles, como eles iam crescendo, o maná caía do céu, de rocha saía água. Só do mar abrir já é um... Já é. Já agora, vai ter de um milagre. Sim. Agora aqui não é uma situação de refúgio, é uma situação não é uma situação de fuga, né? Pelo que eu entendo, é uma situação de carinho. Mas sabe uma coisa que me chama atenção? Tipo, no capítulo anterior, Deus fala que ele se arrependeu de ter feito a raça humana. E ele poderia ter salvado, tipo, ter matado todo mundo, os humanos, e deixado só os animais aqui. Mas ele pegou Noé, decidiu continuar, né, então, a criação dele. Ainda teve... E ainda teve que vencer os que desenhavam dele. Exato. Porque eu imagino o tanto de tempo que, né, durou pra construir a arca, que eu acho que também que é legal que o filme mostra, é que justamente isso demora pra caramba, né, pra construir, demora um tempo ali pra construir, os bichos chegar, enfim. E ainda o pessoal ainda fica tirando sarro com ele, né? Então, enfim. Porque você imagina, um doido, vamos colocar assim, fazendo uma arca naquela época. Um baita de um barco. Baita de um barco, tipo Titanic. O primeiro Titanic da história. O primeiro Titanic da história. Só que esse não afundou, não. Esse não afundou. Da capacidade dele. Também. O que é horrível. Porque você imagina, você construir um barco, né? E ainda tem que colocar, elefante dentro do barco. Era enorme. No caso, 2. No caso, 2, né? Porque Deus pede pra colocar o macho e a fêmea. Você colocaria duas baratinhas? Não. Você deixaria escapar a barata, não deixaria? Não. Você deixaria falar, não, barata não, Deus. Não, barata, rato, essas coisas não. E aí, imagina o peso disso. E tinha que flutuar. E tinha que flutuar. Então, tipo assim, por isso que, por isso que Deus fala o tipo de madeira ali incluso e tal. Mas aí, isso que é legal, assim, o que você tinha falado sobre os bichos, é o que eu acho que é bem interessante, que algumas coisas na Bíblia, ao meu ver, meu entendimento, é propositalmente não dada a resposta, que é para criar discussão, é para criar... Curiosidade. Pra criar uma dúvida, aí tem que acabar, Deus não dá dúvida, né? Tem essa galera, né, meio chata. Não, mas não é nesse sentido, assim, de não ter dúvida, tipo, gera uma dúvida, que a dúvida gera uma curiosidade, a curiosidade leva você a ir atrás, gera o conhecimento. Pesquisar e conhecimento.
E aí a Bíblia diz, assim, eu entendi e tal que você comentou, mas a Bíblia nos orienta, assim, já no começo, quando a gente leu ali, fala, façamos, né? Então Deus, Jesus, Espírito Santo, eles ali falam, façamos, depois que já tinha feito os bichos e tal, mas façamos alguém que é a nossa imagem, né? Então fala que por causa da nossa perversidade, Deus iria extinguir, mas ele vai manter. Por isso que ele manteve Noé. Ele vai manter, por quê? Porque a ideia, no caso do ser humano, não é ruim. Ele não foi eu não acredito que Deus, assim, é um cara que fala assim, ele vai evoluindo, sei lá, sabe? Tipo assim, porque tem gente que acredita, eu super respeito. Mas eu não penso muito assim, que ele era um cara que vai fazendo assim, vou vendo aqui, entendeu? Isso aqui não foi muito legal, então agora eu vou seguir pra outra, entendeu? Não sei, eu não penso muito assim, que é um cara, tipo, vai se arriscando, sabe? Então, tipo, lá no começo ele foi, façamos o homem a nossa mais semelhança. Aí ele falava, e eu vi que era bom. E aí depois ele fala assim, mas eu acho que não foi tão bom assim não, hein? Entendeu, sabe? É igual eu falei, eu acho que Deus, Espírito Santo de Jesus, antes de falar que haja luz, eles já tinham falado que haja cruz. Então, mas aí por que a cruz não veio nesse tempo? Né? Eu acho que isso também é uma boa pergunta. Aí por que a cruz então não veio nesse tempo? Então, eu particularmente não sei responder. Acho que aí já é uma pergunta tipo que pode gerar uma curiosidade, que aí eu já não sei se é uma curiosidade boa. Que tem curiosidade que eu categorizo que não é tão boa, que é aquela que não tem resposta. Tipo o sexo dos anjos. Sexo dos anjos, onde estava hoje o Éden. Entendeu? Tem coisa que, tipo assim, não muda nada na vida. Então, não sei. Mas eu vejo que Deus tinha um plano, e esse plano precisava se concretizar, talvez porque que não foi Jesus veio ali, não tinha ainda separação de continente, pelo que dá para entender na história, então tinha que ainda povoar mais ainda, né? Dá a entender que estava bastante povoado, mas que Deus já tinha um plano, tinha que povoar mais ainda, enfim. Não que seja a resposta, eu viajando aqui, mas o fato Deus ele falou assim, não, eu vou manter. Então, inclusive, eu imagino Jesus mesmo quando veio, né? E aí ele tá lá falando que ele tinha milhares de discípulos, né? Tem uma passagem lá até que ele fala que ele vai na praia, e aí ele vai falar, e aí tem que subir no barco para se afastar, pegar a ajuda do vento para poder falar, porque a multidão lotava a praia e tal. Então, enfim, de discípulos a gente tinha um monte, de seguidores e tal. Apóstolo tinha 12, então vamos botar uma conta de 3 mil conta também na passagem, é aquilo que eu falo, né? Digamos que tinha 3.012, né? E aí tem uma hora que a multidão deixa ele ainda vira para esses 12 e ainda fala assim, vocês também não querem não? Né? Então, tipo assim, depois ele foi traído, um desses 12 traiu ele. Ele escolheu, e ele sabia, né? Que ia ser traído. Na série mostra, né? A série Maria Madalena mostra ele escolhendo os 12. Nossa, escolhendo os 12. Ele tinha vários seguidores, né? Mas ele tinha os apóstolos. Os apóstolos. E aí, tipo, também outra coisa que meio que dá pra entender, assim, por exemplo, desses 12, 3.012, sei lá, um abandona ele, né? Então, um abandona não, todos abandonam ele, que inclusive aí ele fala assim, para se cumprir uma profecia, né, tal, que aí falou que, ele seria deixado, né, sozinho. Então a galera foge, porque na hora vem os guardas e coisa assim, e pega ele como preso, né, a galera meio que foge. Pedro, que acho que é um pouco mais, digamos assim, doidinho, né, e aí dá uma espadada no ouvido lá acho que é Clopas o nome do cara e tal, do soldado, aí Jesus vai e cola de volta, ele sai que nem um ninja atrás. Mas na hora H, meio que tipo assim, uma pessoa fala assim, você não é um deles não? Eu tava com esse cara, ele falou, não. Aí veio um outro e falou assim, cara, eu acho que você, a barba é igual, fala igual, tá vestido igual, você não é um deles, não. Aí veio outro, cara, rapaz, o cheiro do... o cheiro do cara lá é igualzinho a você, mas né? Você não tava não, também não tá, enfim. E aí fala que ele ainda, num dos livros dos evangelhos, fala que eles trocam olhares, assim, né? Então por isso que Pedro fica amargamente frustrado e tal, enfim, né? Então assim, o cara foi abandonado. Então imagina Jesus lá, quando vai orar lá no monte lá, e se ele pensasse assim, puxando o que você falou, por que eu dei esse rodeio todo? Porque eu consigo entender o que você falou. Aí vai Jesus lá e fala assim, poxa Deus, será que não era melhor não? Vamos acabar com isso aqui tudo. Eu volto na minha forma aqui e a gente acaba com isso aqui tudo. Já vence, já mata todo mundo, já acaba, reseta, aperta o botão reset, igual todo mundo brinca hoje.
Vamos criar, vamos ficar com os ursos mesmo, os panda. Os panda é fofinho, bonitinho, gosta de abraço. Né? Porque olhando assim, do que a gente entende como bem e mal, como carinho, bom, certo, errado e tal, tem uma lógica. Mas o que eu acho legal é que Deus ele quis construir uma família. Né? Então tem família de bicho que a mãe come o filho. A mãe você fala, pô, e os humanos? Não sei o que, depende. Eu não sei, tem casos que tá um estuprando o outro, tem um tá matando o outro, não sei o que, mas não é comum. O comum na vida selvagem dos animais é às vezes fazer essas coisas, né? É um que morde o calcanhar do outro, é um que mata, enfim. Então eu vejo que Deus, quem ele fez a imagem e semelhança dele, e ele viu que era bom e foi para construir uma família, somos nós. É por isso que eu acho que não desistiu, né? E tinha que acontecer mesmo, eu acho que alguma porque assim, a gente lendo, é claro que a gente está lendo aqui do 7, mas a gente lendo nos capítulos anteriores, dá a entender que sim, a perversidade cresceu de tal forma, então talvez a galera tava precisando mesmo tipo de né, o que às vezes é bom pra gente, precisar de umas correções. Qual que é o filho que não precisa? Né? Um norte, um caminho, enfim. Então, mas é engraçado. E se ele pediu eu ia falar Moisés, pra Noé separar, levar a família dele, é porque ele queria também povoar a terra de novo, né? Fala que todo mundo já tinha sua mulher, né? Leva seus filhos. Então, ou seja... Seus 3 filhos. Né? Seus 3 filhos e as mulheres dele. Então, de novo, dá a entender que não eram crianças. Dá a entender que não eram neguinho, tipo, né? Tipo, inocentezinho e não sabe o que faz. E aí, só que dentro todos foi Noé, dá a entender que é Noé. Não, todos foram salvos por causa de Noé. Dá a entender que Legal. Noé, ele é um cara assim, reto, justo, dentro de toda a humanidade, e a família foi no rebote. Pegou de tabela. É isso. Vamos orar? Vamos. Você quer orar? Tchau. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pela oportunidade de reflexão, de refletir mesmo pelo nossos irmãos do passado, pelas pessoas que estão junto, pelo carinho e prazer de criar uma relação, de criar uma família mesmo. Minha esposa, que é a carne da minha carne, eu agradeço pela vida dela, eu agradeço pela inteligência, porque quanto eu aprendo com ela. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado mesmo, Pai. Obrigado pelo privilégio de desfrutar do Teu amor, da Tua graça, da sabedoria mesmo, da dúvida que vem, da curiosidade que gera depois da curiosidade que vem a procura a sabedoria, e depois as pessoas corrigindo a gente, porque a gente meio que alguma parte B ali a gente entendeu diferente, então a outra pessoa vai e comenta. É muito bom essa relação, Senhor. Nos prepara mais momentos assim de mesa mesmo. Por favor, Jesus, por favor. Queremos orar pelos médicos, queremos orar pelos policiais, queremos orar pelas pessoas que estão de frente num momento como esse, o corpo clínico, os hospitais, os enfermeiros, técnicos, enfim, Senhor. Que a cura venha, Pai, mas a gente entende também que tudo tem seu tempo, mas a gente, como ser humano, a gente não quer mais ver as pessoas morrerem e tal, mas, né? Então, sendo bem sincero mesmo como filho. Então a gente ora por todo mundo, a gente pede o Teu amor, a Tua graça mesmo, para as famílias que perderam entes queridos, que sejam supridos de compaixão, de zelo, né? Enfim, Senhor, de consolo mesmo, por favor, Senhor, por favor. Queremos agradecer pelo presente que o Senhor fez a gente ficar sabendo, que foi a filhinha da nossa vizinha aqui, que nasceu. Oh, meu Deus, Senhor, que
Que presente bom. Num momento de pandemia, de tristeza, a gente saber que tem fruto assim, nascendo, uma criança linda, saudável, né? A gente nem mal escuta o chorinho dela, é um privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Ajusta nossos olhos mesmo, nossa ótica, para que a gente enxergue mais alto, enxergue cada vez mais alto, no sentido de somar com as pessoas, somar com as famílias, e a gente seguir para uma vida em comunidade, em comunhão, e não uma vida vista só pelo que é importante para minha esposa e eu. Não, não, Senhor, que a nossa vida seja desdobrada e que a gente aprenda a dividir para que todos tenham um pedacinho. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Te amo. Te amo. Ferrando.